das professoras de pediatria do Estratégia Med. Trago aqui meu time para vocês verem. Então, nós temos a professora Raquel, a professora Lígia, a Carla e a Helena. Então, nós preparamos uma revisão direcionada para o Revalida da UFMT. Primeiro, nós fizemos uma avaliação das últimas provas, o que foi cobrado nos últimos anos. E eu trouxe aqui para vocês vão ver que existem vários temas que eles gostam de cobrar e eles não têm um tema único predileto. Eles pedem de uma forma uniforme muitos temas e a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Eles gostam um pouco mais de infecção congênita e imunização, mas também cai distúrbio respiratório, doença diarreica aguda, quadros de IVAS, asma, febre reumática, amamentação, DNPM, classificação do recém-nascido. Como vocês podem ver, tem uma uniformidade nos temas, eles distribuem os temas de uma forma muito bem equilibrada. Por isso que a gente resolveu falar do maior parte do número de temas para facilitar para vocês na hora da prova. Espero que vocês aproveitem bastante essa revisão daqui para frente. Vou começar falando da doença diarreica aguda. O que é importante a gente saber da doença diarreica aguda? A gente sabe que é uma condição que é potencialmente grave para a criança, principalmente para os menores, e é importante a gente tentar classificar de uma forma adequada a criança quando chega para a gente para uma avaliação diante de um quadro de doença diarreica aguda, e esse quadro a gente retirou do Ministério da Saúde. Eu vou mostrar para vocês o que é recomendado. Então vamos lá, a gente vai classificar a criança de acordo com o seu grau de hidratação. Nessa coluna verde, que é o quadro A, o que a gente vai observar? A criança está bem, ela está alerta, os olhos estão normais, as lágrimas presentes e a criança não mostra sede. O sinal da prega está adequado, ele desaparece rapidamente e o pulso é cheio, não tem sinal de desidratação. A criança amarelinha aqui do plano B, o que a gente vai perceber? Já se encontra irritada, intranquila, os olhos são fundos, lágrimas ausentes, sedenta e bebe água rapidamente e avidamente também. O sinal da prega desaparece lentamente e seu pulso já começa a ser rápido e fraco. Se ele apresentar dois ou mais sinais desse, ele tem desidratação. Algum grau que a gente não tem como avaliar apenas pelo exame clínico. Vamos lá para o C. O C já é mais grave, criança comatosa ou hipotônica, então o que tiver asterisco a gente já vai falar daqui a pouquinho. Olhos muito fundos ou secos, as lágrimas estão ausentes, a criança bebe mal, então asterisco aqui, ou não é capaz de beber, a prega desaparece muito lentamente acima de 2 segundos e o pulso é muito fraco ou ausente, então esses 3 são os principais. Se ele apresentar 2 ou mais sinais de gravidade, incluindo pelo menos um dos asteriscos, ele tem desidratação do tipo grave. Então, o que a gente vai fazer com cada uma delas? Então, o plano A é o verdinho, aquela criança que não tem desidratação. O A significa o quê? A, vai para casa, a criança está bem. Então, a gente vai orientar a TRO em casa para essa criança. Como que a TRO deve ser feita vai depender da idade. Criança abaixo de 1 ano, 50 a 100 ml após cada perda de evacuação. É importante oferecer outros líquidos para que essa criança não tenha uma hipernatremia. Então, outros tipos de líquidos fora a TRO devem ser incentivados. De 1 a 10 anos, a gente utiliza de 100 a 200 ml e acima disso à vontade, a gente vai utilizar de forma livre demanda. Tudo bem? Dieta vai ser habitual e lembrar de repor o zinco. Países em desenvolvimento devem repor o zinco para as crianças com diarreia aguda, menor de que 6 meses, 10 miligramas dia, maior que 6 meses, a gente dobra a dose para 20, em torno de 10 a 14 dias, recomendação da OMS. Tudo bem? Vamos lá para o plano B, aquele amarelinho, aquela criança que já tem algum grau de desidratação. O que significa? B de beba agora. A gente vai reter essa criança na unidade de saúde para fazer a TRO ali. A gente não vai mandar essa criança para casa porque ela está desidratada. Qual que é a dose? 50 a 100 ml da TRO, da solução de hidratação oral, e a gente vai suspender a dieta, a não ser que a criança esteja em aleitamento materno e ele deve ser mantido. Tudo bem? Plano C está grave, então C de corre que está grave. Vamos deixar essa criança internada e a gente vai fazer reposição volêmica pela veia. E aí vai depender de algumas condições e da idade da criança. Vamos lá. Os neonatos e os cardiopatas, apenas 10 ml por quilo EV. Então, é a fase de reparação, reposição das perdas que ele apresentou. Em 30 minutos, aqui, soro fisiológico, tudo bem? 20 ml por quilo a criança que tem até 5 anos e 30 ml por quilo as crianças maiores de 5 anos. É dessa forma que a gente vai abordar a criança com uma diarreia com desidratação grave, que é aquele vermelhinho, a última coluna que eu passei para vocês. Vou falar também dos mecanismos que levam à diarreia.
Existem 3 principais mecanismos que levam à diarreia, eu vou explicar cada um deles para vocês. O principal, que é o mecanismo osmótico, ele é encontrado tanto nos vírus como na E. coli enteropatogênica. O que vai acontecer? Esses agentes, eles são capazes de destruir essas microvilosidades, que são aquela borda em escova dos enterócitos. E nessas microvilosidades, nós temos as disacaridases, que são aquelas enzimas que digerem os açúcares. O bebê vai ingerir, ou a criança vai ingerir açúcar. O que vai acontecer? O açúcar não é digerido, ele dentro da luz intestinal, ele puxa líquido de dentro do enterócito, né, então do vascular, e aí ele vai ter esse açúcar ali dentro, junto com essa água, ele vai sofrer uma fermentação. E aí a diarreia vai ser líquida, explosiva e ácida. Então esse é o quadro clínico de uma diarreia do tipo osmótico, tá? Então o açúcar vai puxar o líquido e vai dar aquela fermentação dentro da luz intestinal. Tá? Além disso, a gente vai falar do mecanismo secretor. Ele é observado basicamente em 2 condições, na cólera e na E. coli enterotoxigênica. Por quê? São bactérias capazes de desenvolver uma toxina que leva ao mecanismo secretor. O que acontece? Em condições normais, eu vou pôr aqui na tela cheia para ficar mais nítido, em condições normais, a secreção de água e eletrólitos ela é controlada, tanto pelo AMP cíclico, como pelo GMP cíclico, e até pelo cálcio também. Então, existe um equilíbrio do transporte de água e eletrólitos entre a luz intestinal e o vaso sanguíneo, tá? Porém, a toxina da cólera e da E. coli enterotoxigênica, ela altera esse mecanismo de controle e eles liberam a passagem de água e eletrólitos para dentro da luz intestinal, causando o quê? Uma diarreia que a gente chama de secretor. Então, existe uma secreção de água e eletrólitos para dentro da luz intestinal. Diarreia vai ser aquosa, volumosa, e esses pacientes desidratam muito rapidamente de forma muito grave, tá? Então essa é a característica principal que a gente vê nos pacientes com cólera e nessa E. coli que produz uma toxina que é a enterotoxigênica. Tudo bem? O último mecanismo é aquele mecanismo invasivo. São basicamente essas bactérias, a gente tem até um mnemônico CE2S2Y. Quais são as bactérias? É o Campylobacter, que é o C, o E2 é a enteroinvasiva e a enterohemorrágica, Salmonella e Shigella e também a Yersinia. Guardem esses nomes, porque isso pode cair na prova, tá? O que vai acontecer? São bactérias que são capazes de invadir os enterócitos, chegando até a corrente sanguínea. E também elas provocam um processo inflamatório com citocinas que levam também ao processo de sangue e pus nas fezes. Então, é um quadro de disenteria. A criança tem sangue, muco e pus nas fezes, tá? Então, vai ter uma invasão e disseminação hematogênica associada à diarreia com muco, pus e sangue. Então, esse é o quadro clássico de uma infecção, uma diarreia causada por uma bactéria invasiva, tá? Então, lembrar desses mecanismos todos que eu falei para vocês e dessas bactérias que causam e como as outras também que eu falei para vocês agora há pouco. Caiu um teste aqui no Revalida, no ano de 2016, e ele falou de todos os mecanismos da diarreia, então da diarreia, falou do osmótico, falou do secretor, falou do invasor, ele fez uma breve explanação e, por fim, o que o examinador pediu? Ele quis saber qual que é o agente que tem capaz de invadir como mecanismo principal, qual que é aquele mecanismo de invasão. Que bactéria que provoca isso, que agente que provoca isso, a gente já acabou de ler, então a gente já vai direto. O rotavírus não é, o rotavírus aqui também não é, o colérico é toxina. A Salmonella e Shigella, já falei para vocês, eram os 2 S's que a gente falou. E. coli toxigênica não é e o rotavírus também não é, alternativa C. Então, rapidamente a gente consegue acertar um teste relacionado a esse tipo de informação. Vamos falar também um pouquinho de amamentação, que o Revalida gosta bastante desse tema, e a gente vai falar como que ocorre a produção do leite, a lactação, todas as fases da lactação que a gente observa na mãe. Então, a lactogênese, ela tem 3 fases. A fase 1 e 2, ela depende de um controle que é neuroendócrino e não depende da sucção do bebê. Na fase 1, ela vai ocorrer durante a gestação, tá aqui. Vai ocorrer o quê? O crescimento mamário estimulado pelos hormônios estrogênio, progesterona, lactogênio placentário e também a gonadotrofina coriônica. A fase 2 é quando ocorre o nascimento, aumenta a prolactina e diminui aqueles outros hormônios que eu falei para vocês. O que vai acontecer? A secreção do leite e com a sucção ocorre a liberação pela mãe da oxitocina. O que a oxitocina vai provocar? A ejeção do leite, que é a pojadura. Então, 3 a 5 dias depois do parto, a criança já vai ter o leite adequado ali depois da pojadura. Então, na fase 3, que é a fase que o bebê já está mamando, que ocorre após a pojadura, o que vai acontecer? A persistência do bebê sugando, esvaziando as mamas, vai produzir o quê? A prolactina que leva à produção do leite, tá? Então, produção de leite, prolactina. Ela é secretada pela hipófise anterior. E também a ocitocina, como a gente falou agora há pouco, ela faz a ejeção do leite e ela é secretada pela neurohipófise.
Tudo bem? Então, esse é o mecanismo que a gente tem da produção do leite. Aqui eu vou dar alguns dados de conceitos que podem ser cobrados. Então, quando a gente tem o aleitamento materno exclusivo, aquele bebê que consome apenas o leite materno, ou diretamente do seio, ou ordenhado, tá? Quando a gente tem o aleitamento materno predominante, coloquei aqui em verdinho, além do leite materno, ele recebe água e bebidas, e também bebidas à base de água, basicamente sucos, chás, e não recebem nenhum outro tipo de leite. Quando ele tem o aleitamento materno, que é complementado, ele continua no aleitamento materno, mas ele tem um alimento que complementa o seu aleitamento, mas não com a função de substituí-lo, apenas complementação, tá? E quando o aleitamento é misto ou também parcial, quando a criança recebe 2 tipos de leite, tanto materno como leite artificial, isso pode cair na prova, são conceitos que podem ser cobrados. Vamos falar do que tem de bom no leite materno agora, tá? Probiótico, são lactobacilos, né? Então eles protegem, eles melhoram a flora intestinal, impedindo a evasão de bactérias patogênicas. IgA secretora também, ela tem essa função de proteger a mucosa intestinal contra agentes invasores. Os prebióticos são oligosacarídicos que favorecem o crescimento de uma flora saudável no intestino do bebê. Lactoferrina queloferro, também evitando quadros de infecção porque ela funciona como um bacteriostático. Lisozima é uma enzima que diminui a possibilidade de infecções tanto por gram positivos como por gram negativos. Células vivas como macrófagos, linfócitos B e T também ajudam na defesa do bebezinho contra as infecções, todas as vantagens aí para o leite materno. E o fator bífido, ele vai acidificar as fezes, dificultando a invasão de germes gram negativos no intestino e dificultando a presença da diarreia. Vamos comparar o leite humano com o leite de vaca. O que a gente encontra de diferença? Olha, o leite humano ele tem uma proteína que é muito melhor digerida, que é lactoalbumina, em contrapartida a caseína no leite de vaca, que ela não é tão bem tolerada. Além disso, os ácidos graxos, a gordura que a gente tem no leite materno, ela é muito mais saudável. Então, são ácidos graxos essenciais com base no linoleico, alfa-linoleico, ômega 3 e ômega 6. E também ele tem a lipase, tá? As gorduras do leite de vaca são saturadas, elas são de qualidade inferior. Lactose nós temos mais no leite materno do que no leite de vaca. E o ferro, embora a concentração do leite materno seja baixa, ele tem uma alta biodisponibilidade. Então, são essas as principais características quando a gente compara os dois leites aqui. Vou falar um pouco de fase de mamada. O bebê que mama, aquele leite anterior é um leite mais fraquinho, mais fluido e mais transparente. Então, ele não tem tanta gordura. O bebê que mama muitas vezes e por pouco tempo, geralmente ele está mamando apenas esse leite anterior. Ele não vai engordar direitinho. Por quê? O leite posterior, que é aquele do finalzinho da mamada, é um leite mais cheio de gordura, mais rico em gorduras, que faz o bebê ganhar peso. Então, é importante a gente orientar a mãe para deixar bastante tempo na mama, até esvaziar completamente, porque a gente sabe que ele mamou o leite posterior. Alguns problemas de amamentação estão relacionados apenas a isso, ao tempo de amamentação. Então é importante o pediatra, quem está orientando essa mãe na amamentação, fazer esse tipo de orientação. Claro que o aleitamento é sob livre demanda, a gente não vai fazer nenhuma imposição para esse bebezinho, né? E quando esse bebê que está em aleitamento livre demanda não ganhar peso, o que a gente tem que fazer? Lembrar dessa condição. Primeiro a gente vai checar a técnica para ver se esse bebê está adequadamente posicionado, eu já mostro para você o que a gente espera de posição adequada, e depois, caso esse bebê esteja numa posição adequada, sugando adequadamente, a gente vai orientar a questão do leite posterior, em deixar mais tempo em ambas as mamas para ele adquirir esse leite posterior e engordar adequadamente. Raramente a gente vai precisar complementar nesses bebês que não ganham peso, apenas adequando a técnica já dá tudo certinho e esse bebê consegue manter a amamentação sem problema nenhum. Aqui eu vou pôr na tela cheia quais são os sinais que a gente observa no bebê e na mãe para saber se ele está tendo uma técnica adequada e também uma boa pega. Vamos lá. O bebê ele tem que estar posicionado adequadamente. O rosto do bebê de frente para a mama, o nariz na altura do mamilo, o corpo do bebê bem próximo da mãe e a cabeça e o tronco alinhados, não pode ter aquele pescocinho retorcido. E o bebê tem que estar bem apoiado e a mãe tem que ter conforto na hora de amamentar. A pega adequada mostra uma areola mais visível na parte de cima do que da parte de baixo da boca do bebê, a boquinha do bebê bem aberta, com o lábio inferior virado para fora e o queixo tocando a mama. Esses são os sinais que mostram que o bebê está mamando com a técnica adequada e é isso que a gente vai ter que checar na hora de avaliar se o bebê está mamando direitinho. Tudo bem? Vamos lembrar que as principais situações que levam dúvidas em relação ao aleitamento não são contraindicações de amamentar e eu vou citar várias delas daqui para frente. Vamos lá. Mãe com hepatite C pode amamentar, não há problema algum. Mãe com hepatite B também pode amamentar, mas como
como vocês sabem, a gente tem que dar a imunoglobulina para o bebê e também a vacina da hepatite B em membros separados. Tuberculose pode amamentar desde que ela utilize a máscara para evitar o contágio do bebê. Citomegalo, se for termo, a gente deixa amamentar, se for pré-termo, nós vamos pasteurizar esse leite e ofertar pela mamadeira. Casos de mãe com toxo e sífilis também podem amamentar, e casos de resfriado, herpes genital, também pode amamentar, não tem problema nenhum, tá? E herpes labial também a gente pode amamentar. Outras situações que não contraindicam o aleitamento materno, vamos lá, mãe que fez prótese de silicone, redução mamária, vamos amamentar, não tem problema nenhum. Fissuras mamárias também, continua a amamentação. E aquele bebê que tem uma alergia à proteína do leite de vaca, o que a gente tem que fazer? A restrição do leite de vaca para a mãe, porque isso pode passar a proteína pelo leite materno. Tudo bem? Então, essa é a indicação que a gente vai dar. Agora, a raridade, quando é que a gente vai suspender o leite materno, é a menor incidência de problemas que a gente encontra. Então, a maior parte das vezes a gente libera o aleitamento só em pequenas situações, em poucas situações que a gente vai evitar o aleitamento materno, e a gente vai ver agora com vocês. Vamos lá. HIV, a mãe infectada pelo HIV e HTLV1 e 2, a criança que é portadora de galactosemia, então ela tem uma condição dela que não permite a amamentação, uso de medicamentos que são incompatíveis, vamos citar agora, antineoplásicos, lítio, amiodarona, ciclofosfamida, antibióticos como linezolida, também o ganciclovir e a ergotamina. Então, esses medicamentos, eles contraindicam a amamentação. Existem algumas outras contraindicações que são relativas, que a gente pode depois retornar à amamentação. Então, vamos lá. A mãe que teve uma infecção herpética na mama vai amamentar do outro lado ou vai curar aquele processo e depois amamentar. Aquela mãe que está em região... está apresentando um quadro agudo de varicela, a gente espera formar crosta, que ela já não passa mais para o bebê, e aí ela pode amamentar. A mãe com psicose puerperal grave, que pode levar um risco para o bebê, também a gente prefere tratar essa mãe para depois amamentar. Então, outras doenças psiquiátricas também que levam esse risco para o bebê, a gente indica a suspensão transitória da amamentação. Febre amarela, só 10 dias, toma a vacina, 10 dias de espaço e depois ela pode dar a amamentação. E o consumo de drogas lícitas e ilícitas a gente não deve liberar até que ela pare de usar esse tipo de droga. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de febre reumática, que já caiu nessa prova do Revalida. Eu vou falar alguns dados da última atualização que a gente teve da American Heart de 2015. Como é que a gente classifica critérios maiores e critérios menores para febre reumática? Então, vamos lembrar junto. Critério maior, mudou um pouco aqui, gente. Então, antes a gente considerava apenas a poliartrite do tipo migratória. Agora a gente também considera a monoartrite e também a poliartralgia. Então vocês podem encontrar alguma questão lá na prova que mostra apenas uma monoartrite ou uma poliartralgia. Isso já é considerado critério maior agora. Cardite, coreia, eritema marginado e nódulo subcutâneo são os outros 4 dos critérios maiores. Vamos lembrar dos menores, as alterações das provas de fase aguda, VHS e PCR. Também, aumento do PR no eletrocardiograma, a febre maior do que 38 graus e a artralgia, monoartralgia, porque a poliartralgia já passa para critério maior. 2 dados importantes que eu vou passar para vocês. Não devemos considerar artrite e artralgia. Então, se tem artralgia, a gente não pode considerar artrite e vice-versa. Então, ou um ou outro a gente vai utilizar, claro que a gente vai utilizar o critério maior. E também a gente não pode utilizar aumento do PR caso o paciente tenha cardite ou um ou outro, tá? Então, esses critérios têm que ser memorizados por vocês, porque provavelmente vão cobrar de vocês. Vamos lá? Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, eu já trouxe aqui um esqueminha para vocês saberem. Se você tiver 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores, mais o quê? A evidência de uma infecção estreptocócica que pode ser dada através do quê? De teste sorológico de aslo, né? Então aslo em elevação, a presença do estreptococo numa cultura de orofaringe ou também aquele antígeno que a gente vê da prova rápida para o estrepto. Então, caso a gente detecte uma infecção estreptocócica recente associado a essas 2 possibilidades, ou uma ou outra, a gente tem uma grande probabilidade desse paciente ter uma febre reumática. Dado importante, paciente com coreia. Paciente com coreia, o diagnóstico ele pode ser baseado apenas na coreia, sem critérios maiores, outros critérios maiores e sem a presença da infecção estreptocócica. Por quê? Coreia pode ser um sinal tardio da febre reumática, ela pode ocorrer lá com 8 meses depois da infecção estreptocócica. Com isso, ela pode ser considerada como critério único. E o que é a coreia? Aquela criança que adquire movimentos descoordenados, arrítmicos, abruptos e involuntários que melhoram durante o sono e durante o exercício ou quando ela é agitada,
eles ativam, né, os movimentos exacerbam, associados a uma labilidade emocional e hipotonia muscular que evolui com quedas frequentes. Então, essa criança que apresenta uma coreia na faixa etária pediátrica, bem típica, bem característica, que melhora com sono, a gente já pode dar o diagnóstico de febre reumática e tratar este paciente. Lembrar da profilaxia, gente. Profilaxia pode ser pedida e é importante a gente saber que vai depender do quê? Da cardite. Todo paciente que tem uma febre reumática, a gente tem que fazer um ecocardiograma para avaliar a repercussão cardíaca que essa febre reumática causou no paciente. Então, vamos analisar. O paciente que não teve nenhuma lesão cardíaca, está livre, o coração está bonitinho, a gente vai fazer o quê? Olha, 21 anos de profilaxia com o quê? Com penibenzatina a cada 21 dias. Ou 5 anos após o último surto, o quê? O que for maior. Então, por exemplo, o paciente que tem 18 anos de idade, o que ele vai precisar? 5 anos, que aí vai até 23. Né? O paciente que teve a última crise da febre reumática aos 10 anos, vai até 21 anos de idade. Então, o que for maior é aquele tempo que a gente vai considerar. O paciente que teve uma cardite leve, tá? Que não teve lesão residual, que não teve troca valvar, a gente vai utilizar um pouco mais, 25 anos ou 10 anos após o último surto. O paciente que teve uma cardite moderada, que tem uma lesão residual, mas não teve troca valvar, 40 anos, gente, ou 10 anos após o último surto. E, por fim, a criança que teve uma cardite que foi grave, que levou uma lesão residual e levou a troca de válvula, vamos utilizar por toda a vida. Vamos lembrar aqui das doses, gente. Penicilina benzatina é a medicação. Crianças menores de 20 quilos, a gente usa 600 mil unidades de 21 em 21 dias. E crianças acima desse peso, 1.200.000 unidades de 21 em 21 dias. Eu já vi eles cobrarem a dose na prova, por isso que eu trouxe aqui mastigadinho aí para vocês saberem, tá? Em 2014, o FMT cobrou uma questão de febre reumática, a gente vai ver juntos aqui na tela cheia. Vamos lá. A febre reumática é uma doença inflamatória, então ele fala tudo da febre reumática e ele pede como que é feita a profilaxia primária da febre reumática e o tratamento adequado das faringites e amidalites, como que ele deve ser feito. Então, vamos falar duas coisas aqui. Quando eu mostrei aquele gráfico, é da profilaxia secundária. O que significa? O paciente já tem o diagnóstico da febre reumática, ele precisa receber a cada 21 dias a sua benzetacil, certo? A criança que ainda não teve uma febre reumática, a gente não sabe se ela é suscetível geneticamente a ter uma febre reumática. Como é que a gente trata uma amidalite? É isso que ele está perguntando. Como é que a gente trata uma amidalite streptocócica de uma forma adequada? O ideal, ou uma penicilina benzatina ou uma penicilina vioral, tá? Quando a gente olha aqui as alternativas, tem uma pegadinha que você não vai cair nessa. Vamos lá. Penvioral por 10 dias é adequado, a gente está dando uma penicilina por um tempo adequado, um tratamento de 10 dias. Isso é legal. Vamos lá. Tetraciclina a gente já não utiliza mais em criança. Sulfametoxazol não é a primeira opção, é sujeito a resistência bacteriana e ela pode ser utilizada como uma segunda opção em caso apenas de alergia. E aqui eles deram uma pegadinha. A penibenzatina por 7 dias. Ninguém vai aplicar 7 dias de penibenzatina para um paciente, né? Então, por isso que essa alternativa D é incorreta. Se fosse penibenzatina dose única, a gente poderia selecionar essa alternativa tranquilamente, porém a alternativa A é a correta para a nossa questão. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos distúrbios respiratórios do recém-nascido, tá? Isso também pode ser cobrado nessa prova do Revalida e eu trouxe um resuminho bem direto que mostra cada patologia, o que a gente espera de cada uma delas, tá? Das principais que acometem o bebê recém-nascido. Quando a gente tem aquele prematurinho, que tem um desconforto respiratório precoce e grave, e o raio-x apresenta esse padrão em vidro moído com broncogramas aéreos, geralmente a gente está pensando numa síndrome do desconforto respiratório, que é aquela doença da membrana hialina, que também pode ser cobrada desta forma, tá? Qual que é o tratamento? A gente vai fazer o surfactante e também pode ser utilizado o CPAP para dar o suporte respiratório, tá? Então, o bebê prematurinho que evolui com desconforto respiratório grave e rápido, vamos lembrar da doença da membrana hialina e lembrar também desse padrão radiológico que pode ser cobrado. Vamos lá para o bebê de termo, aquele bebê que nasceu de um parto cesárea, que não teve um trabalho de parto adequado, ele pode ter aquele pulmão úmido, e esse pulmão úmido é chamado de taquipneia transitória do recém-nascido. O desconforto não é tão grave como o da membrana hialina, é um desconforto mais leve, tá? Esses pacientes podem ter queda de saturação, mas ele é um fenômeno que é autolimitado, apenas um suporte de oxigênio já é o suficiente para fazer esse bebê melhorar. Um quadro bem característico, é líquido no pulmão e a presença aqui, se vocês virem de perto, de uma cisurite, então ele tem aquele processo de cisura entre os lobos pulmonares, tá? Então essa é a característica principal da taquipneia transitória, então bebê de termo, e é um quadro autolimitado que vai melhorar até 48, 72 horas, a criança vai estar joinha, vai estar boa no colinho da mamãe, certo? Então, taquipneia leve.
Vamos lembrar da síndrome de aspiração meconial, um quadro muito grave, que também dá no termo. Então, aquela criança que vai ser ou termo ou pós-termo, que aspirou o quê? Mecônio. O quadro é muito grave e o desconforto respiratório também é muito grave. É importante a gente lembrar disso, tá? O infiltrado vai ser grosseiro e vai ser assimétrico, tá? E o bebê vai precisar do quê? De tratamento com ventilação mecânica e também surfactante. Um quadro que está muito relacionado à síndrome de aspiração meconial é a hipertensão pulmonar persistente. Também dá um quadro respiratório muito intenso, com bastante cianose, e geralmente é causado pela persistência da circulação fetal, tá? Vai ter uma resistência pulmonar elevada, vai estar relacionado, como eu falei, à síndrome de aspiração meconial. O ecocardiograma pode dar o diagnóstico para a gente, e o óxido nítrico está indicado nessa situação. Então, essas são as principais manifestações respiratórias de um bebê recém-nascido. Isso já foi cobrado nessa prova do Revalida e se cair para você, você vai acertar. Vamos falar um pouquinho do boletim de Silverman-Anderson, que ele avalia a gravidade desse desconforto respiratório do bebê recém-nascido. Esse quadro a gente trouxe do Ministério da Saúde, ele mostra exatamente para a gente a gravidade. Dependendo de cada parâmetro e da nota, a gente vai avaliar a gravidade. Então, eu vou pôr aqui na tela cheia para a gente ver. Vamos lá. A presença de retração intercostal deve ser avaliada, a retração de tifoide, o batimento de asa de nariz e também o gemido expiratório, e a gente vai dar pontuações, se ele for leve ou ausente, moderado ou grave, tá? Então, a gente vai dar pontuação e a gente vai somar o score no final. 1 a 3 é leve, o desconforto é leve, 4 a 6 é moderado e 7 a 10 é máximo. Então, aquele paciente que tem um desconforto respiratório muito grave. E no Revalida de 2016, ele pediu exatamente isso. Ele deu um boletim de Silverman-Anderson que ele já dava o cálculo de 8, então ele nem pediu para a gente calcular, ele foi legal com a gente não precisou usar a tabela, porém a gente sabe que o 8 é grave, né? Então de 7 a 10 é grave, a gente vai utilizar a alternativa A como a nossa correta, certo? Então ele pediu qual que é o tipo de desconforto respiratório do recém-nascido, a gente vai colocar com o desconforto respiratório grave, certinho? Então, aqui a gente já põe a resposta bonitinha. Vamos lá. Infecções congênitas. Também pode ser cobrada nessa prova, já foi cobrada em várias vezes em outros anos. E eu vou falar das principais para vocês. Vamos lá. Eu vou falar o mais importante de cada uma delas para vocês memorizarem. O que a gente tem que saber do citomegalovírus? Petequias, né? Então, o bebezinho já nasce com petequias. Geralmente, ele pode ter plaquetopenia, surdez neurosensorial. E olha aqui a tomografia de crânio. É característico essa calcificação em torno dos ventrículos, tá? Então, vocês percebem que as calcificações elas desenham a borda dos ventrículos. Esse tipo de calcificação é bem específica do citomegalovírus, tá? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Detectar o vírus na urina, na saliva, nas primeiras 3 semanas de vida. Isso vai fechar o diagnóstico. E as crianças que são sintomáticas, a gente vai ter que utilizar o quê? O ganciclovir, tá? Então, existe tratamento e o tratamento deve ser feito apenas para os sintomáticos. Vamos falar da rubéola congênita, que é uma condição que também é potencialmente grave e não tem tratamento, e daí que depende a sua gravidade. Vamos lembrar daquele coraçãozinho que a gente vai colocar. Então, a criança tem uma formação cardíaca, alteração ocular, que é a catarata, e também a surdez neurosensorial. Então, lembra do coraçãozinho na rubéola congênita, tá? Então, o anticorpo IgM, ele dá o diagnóstico, mas a sua ausência ele não vai descartar, tá? Importante a gente lembrar que pode ser isolado o vírus na secreção ou de nasofaringe, ou de líquor ou de urina. E o tratamento, infelizmente, a gente não tem tratamento específico, apenas suporte e terapia, fisioterapia e terapia ocupacional. Toxocongênita também pode cair na prova de vocês. Quadro clínico baseado na tétrade de Sabin. São 4 manifestações mais clássicas, que são a corioretinite, essa alteração na retina, tá? As calcificações aqui, elas já são diferentes daquela que a gente encontra no citomegalo. Como são? São calcificações difusas que a gente encontra bilateralmente. Hidrocefalia é comum a gente encontrar e o retardo mental, tá? Então, essa é a tétrade de Sabin que a gente encontra na toxocongênita. IgM e IgA, eles também dão o diagnóstico, porém também a ausência não afasta a infecção. Importante que o IgG após 12 meses ele já dá o diagnóstico, e agora a gente já tem, em 2020, já começou a presença desse teste no teste de triagem neonatal. A gente vai conseguir fazer o diagnóstico precocemente, mesmo sem ter o quadro clínico desses bebezinhos. Isso vai ser muito bom, por quê? Porque tem tratamento. A gente utiliza um esquema tríplice que é baseado na sulfadiazina, na pirimetamina e no ácido folínico. E quando tem alguma alteração, como corioretinite e hiperproteinorraquia, nós vamos utilizar o quê? O corticoide, tá? Então, esse é o tipo de tratamento que a gente vai utilizar para a toxocongênita. Vamos lembrar da sífilis? A sífilis, ela tem as manifestações precoces, que a gente encontra no nascimento, e as tardias também.
Na precoce, o que a gente vai encontrar? Geralmente essa criança vai ter uma hepatosplenomegalia, pode ter uma icterícia, ele pode ter aquela rinite sifilítica, fissuras na região oral, o pênfigo palmoplantar que eu trouxe aqui para vocês o desenhinho, então são bolhas que a gente encontra na mão e no pé, tá? Além disso, essa criança vai ter, como eu falei, a hepatosplenomegalia, vai ter lesões ósseas e a pseudoparalisia de Parrot. O que é isso? A criança tem um processo inflamatório ósseo que dá muita dor e ela fica com aquele membro parado. Então dá a impressão que a criança tem uma paralisia daquele membro, na realidade é dor, ele não consegue movimentar por conta da dor. Lesões renais podem ocorrer e também lesões oculares, elas podem acontecer também. Na tardia, aquela criança que já teve a sífilis congênita, ela está evoluindo com o quadro, ela pode ter deformidades ósseas, como a tíbia em Sabra, então essa tíbia é meio arqueada, a fronte é olímpica, o nariz é em sela, os dentes são... tem uma deformidade, que são dentes de Hutchinson, as articulações de Clutton, que são articulações mais edemaciadas. Além disso, ele pode ter surdez neurosensorial e também o retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, são as sequelas que a gente vê daquele paciente que não fez o tratamento adequado. Aqui está mostrando de novo o pênfigo palmoplantar. Quando a gente está frente a um quadro de sífilis materna, a dúvida que a gente tem que sanar logo de cara é se essa criança, se essa mãe teve o tratamento adequado. Eu vou pôr aqui na tela cheia que nós temos que ter todas essas possibilidades para considerar o tratamento adequado na mãe. Vamos lá. A mãe tem que ter feito o tratamento com a penicilina benzatina. O início do tratamento tem que ter sido começado até 30 dias antes do parto. O esquema terapêutico tem que ser de acordo com o estágio de sífilis que ela apresentava e deve ter ocorrido uma queda dos anticorpos em pelo menos 2 diluições. Então, essa mãe, se ela foi tratada direitinho, a gente tem uma condição mais confortável para tratar do bebê. Se ela não foi tratada, a gente vai ter que ser mais incisivo e aí eu vou mostrar os fluxogramas para vocês. Vamos lá. Mãe que não foi tratada adequadamente, o que a gente tem que fazer? Vamos suspeitar que esse bebê pode ter uma sífilis congênita. Vamos colher o VDRL do bebê, colher todos os exames, inclusive líquor, e fazer um exame físico bem detalhado. E aí a gente tem várias possibilidades, 2 possibilidades basicamente. Se os exames estiverem alterados ou VDRL reagente, nós vamos tratar esse bebê. Criança sem alteração licórica é a penicristalina ou procaína, a criança com alteração licórica apenas penicristalina que é autorizado, tá? Criança que não teve alteração do VDRL, tá tudo normal, benzilpenicilina benzatina, que é a benzetacil, dose única e acompanhamento ambulatorial. A mãe foi tratada direitinho, adequadamente, todos os 4 critérios preencheram, beleza. O que a gente vai fazer? VDRL na mãe e no recém-nascido, e a gente vai fazer a comparação dos títulos. Se o bebê tiver um valor maior do que o materno em 2 ou mais titulações, ele tem sífilis, gente. A gente vai tratar, internar esse bebezinho e investigar tudo. Se o bebê tem um VDRL menor do que o materno ou maior em apenas uma diluição, com o exame físico alterado, é sífilis, vamos tratar. Certo? Não tem alteração, tá tudo certinho com esse bebê, só segmento ambulatorial. VDRL negativo, a criança tá tudo bem, exame físico normal, a gente só vai fazer segmento. Se o exame físico vier alterado, se o VDRL tá negativo, ele deve ter um outro tipo de infecção congênita que não a sífilis congênita. Falar um pouquinho da hepatite B materna, aquela mãe que tem o HBsAg positivo, o que a gente vai fazer com o bebezinho? Tem que vacinar e usar imunoglobulina também em membros diferentes, isso é um dado importante, tá? Então, até 12 horas de vida a gente tem que fazer esse tipo de conduta para prevenir a hepatite B no bebê, certo? Em relação ao parto, a indicação pode ser apenas obstétrica, o neonatologista não precisa interferir nessa condição e não é para suspender a amamentação, a mãe pode amamentar desde que a gente faça essa profilaxia de forma correta. Aqui tem uma questão que mostra um caso clínico que caiu em 2015 do Revalida. Vamos lá. Então, ele mostra uma radiografia de ossos com um processo inflamatório nos ossos, já com uma alteração óssea importante. Aí ele falou que era um casal que tinha uma doença infecciosa, né, uma criança que teve uma doença infecciosa congênita. O casal foi feito de forma adequada durante o período pré-natal e pode evitar o aparecimento dessa lesão no concepto. Ele fala qual a infecção é causada por qual agente. Então, a gente está vendo aqui uma alteração óssea bem compatível com o quadro de sífilis, aquela osteite que a gente observa no bebê que tem sífilis. Qual que é o agente da sífilis? É o treponema pallidum, que está aqui na alternativa B, e é esse que a gente vai sinalizar. Tudo bem? Então, lembrar que a sífilis dá muita alteração óssea e ela é precoce. Logo no período neonatal, a gente já consegue perceber pela radiografia as alterações bem evidentes.
Vamos falar de asma? A asma pode ser cobrada aí nessa prova do Revalida, ele já cobrou em outros anos anteriores e a gente vai falar para vocês alguns dados importantes que podem ser cobrados aí nessa prova de vocês. Vamos lá. Quando a gente tem uma crise de asma, o que a gente tem que fazer? Avaliar a gravidade do paciente. De acordo com a gravidade, a gente vai dar o tratamento e fazer a proposta terapêutica desse paciente. Vou pôr aqui na tela cheia, porque tem muita informação para vocês verem. Vamos lá. Se o paciente tiver a maior parte dos critérios dessa primeira coluna, ele tem uma asma leve ou moderada, tá? E o que é considerado uma asma leve ou moderada? Aquela criança que consegue falar adequadamente, ela não tem um desconforto nem retração importante, não tem queda de saturação, não tem taquicardia, o peak flow é adequado e a gente encontra uma ausculta com murmúrio vesicular presente e os sibilos podem estar presentes. Aquela criança que tem uma asma grave, o que a gente vai perceber nela? Ela vai falar apenas palavras, ela não consegue completar uma frase. Uma criança que já está agitada, já começa a ficar taquicárdica, já mostra retrações torácicas, queda de saturação, alteração já no peak flow e também o murmúrio presente com bastante sibilo ausculta pulmonar. Então, a criança já tem uma asma provavelmente grave. A criança que tem uma asma muito grave, ela já está muito mais grave. Por quê? Vai ter um quadro de ou ela está comatosa, ou ela já não consegue completar apenas uma palavra, nem dizer o seu próprio nome, tá? Além disso, ele tem exaustão, cianose, confusão mental, as retrações são mais evidentes ainda, taquicardia, queda de saturação importante, queda de peak flow, e a gente pode encontrar um tórax que a gente chama de silencioso. Ele tem uma obstrução ao fluxo aéreo tão evidente que leva a um tórax que a gente não consegue nem auscultar a passagem de ar pelos brônquios. Então, a gente não ouve nenhum murmúrio vesicular e também não é auscultado o sibilo. Então, a gente suspeita de uma asma grave nessa situação. Como é que a gente vai tratar? Vai depender da gravidade. Leve a moderada, a gente vai utilizar o quê? O O2 apenas se necessário se a saturação estiver abaixo de 94. Qual que é o alvo? Está aqui, olha, 94 a 98%, a gente vai manter a oxigenação para manter esse tipo de saturação, esse nível de saturação. O beta-2 agonista de curta duração, que é chamado de SABA, ele deve ser utilizado 20 em 20 minutos na primeira hora para resgatar a crise. E a gente não deve retardar o uso do corticoide e ele pode ser dado por via oral. Não tem problema algum de dar o corticoide por via oral, a não ser que a criança esteja vomitando demais ou não tenha uma condição clínica dela de ingerir por via oral, aí a gente vai fazer parenteral. Tudo bem? O brometo de pratrópio, ele conhecidamente ele é capaz de diminuir o risco de internação, então ele pode ser considerado na asma leve a moderada. Paciente com asma grave, o que a gente vai fazer? É basicamente o mesmo esquema, então a gente vai dar O2, vai dar o beta-2 de 20 em 20 minutos na primeira hora, o corticoide também nas mesmas situações, então o mais precocemente possível, e a gente pode considerar o uso do sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, quando a gente administra de forma endovenosa, né, pela via endovenosa, ele é capaz de fazer o quê? Uma broncodilatação, e ele resgata da crise em boa parte dos casos, então ele é uma boa opção para a gente utilizar na crise grave de asma, tá? Vamos pensar na parte ambulatorial. Então, a gente estava falando da crise, já classificamos e já tratamos esse paciente. Agora, ambulatorialmente, como é que essa criança se comporta? O importante é a gente avaliar, nas últimas 4 semanas, como é que essa criança se comportou. E são 4 sintomas que a gente vai ter que observar nessa criança. Primeiro, se ele tem sintomas diurnos mais do que 2 vezes por semana. Se ele tem algum despertar noturno por asma. Se ele apresenta necessidade de medicação de resgate mais do que 2 vezes por semana também. Ou se não, se suas atividades físicas diárias estão limitadas por conta da asma. Se ele apresentar nenhum desses itens, ele tem uma asma controlada, tá tudo legal com esse pacientinho. Se ele tiver 1 ou 2 itens, ele tem uma asma que é parcialmente controlada. E se ele tiver 3 ou 4, ele tem uma asma que é descontrolada. A gente tem que tomar um cuidado muito intenso com esse pacientinho, tá? Vamos tratar ambulatorialmente como é que essa criança vai cuidar da sua asma em casa. Então, a gente vai ter 2 faixas etárias que eu vou mostrar para vocês, de 6 a 11 anos e menor do que 6 anos. Bom, todas as crianças asmáticas têm que ter um controle ambiental, a gente vai fazer nas 2 faixas etárias, independente de faixa etária, todos eles vão precisar. E a primeira etapa, essas etapas, como vocês vão ver, vão ser necessárias conforme a gravidade do paciente e conforme a falta de resposta que ele tiver. Então, a gente vai subindo os degraus conforme esse paciente não tem a resposta e a gente volta um degrau caso essa criança melhore, tá? Então, a princípio, a gente vai usar o corticoide inalatório em baixa dose, o SABA por demanda. Se não tiver melhora, o corticoide inalatório ele vai começar a ser diário e o SABA vai entrar só na demanda, certo? Não teve melhora, continua o corticoide de dose baixa diária e aí a gente pode introduzir o LABA, que é o beta-2 agonista de longa duração. Tudo bem? Então, o SABA é curta duração e o LABA é longa duração.
E também a gente pode utilizar a dose média também do corticoide e o SABA por demanda. Tudo bem? Na etapa 4, é o corticoide em dose média, o LABA e o SABA por demanda. Mas aqui a gente já vai precisar do quê? De um especialista. Tudo bem? Essa etapa para cima geralmente não cai nas provas, mas é importante vocês saberem. E por fim, se essa criança não teve resposta alguma, a gente vai fenotipar o paciente e adicionar anti-IgE. Bom, paciente pequenininho, menor de 6 anos, o que a gente vai fazer? A princípio, o SABA por demanda, né? A primeira etapa. A segunda etapa vai ser o corticoide diário mais o SABA por demanda. Terceira etapa, a gente dobra o corticoide inalatório e o SABA por demanda e depois especialista, tá? Então, é essa a abordagem que a gente vai utilizar. Vamos falar agora um pouquinho das imunizações que também foram bastante cobradas nas provas, nas últimas provas aí que a gente viu no Revalida. Eu trouxe 3 atualizações que foram cobradas nos últimos anos nas provas e que também são as mais novas que a gente encontra aí do PNI. BCG, não é mais para reaplicar, então a criança que já tomou o BCG, mesmo que ela não tenha o sinal da vacinação, a cicatriz vacinal, não deve receber a revacinação. Febre amarela mudou agora para 9 meses e 4 anos de idade, esse esquema que a gente vai utilizar. Meningo ACWY, ele vai substituir o meningo C no adolescente, então de 11 a 12 anos a gente vai utilizar o ACWY, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho do PNI, eu vou pôr na tela cheia para a gente olhar juntos quais são as vacinas que a gente utiliza no PNI e como você vai ter que memorizar isso para a hora da prova. Geralmente eles pedem, eles dão uma criança que está com o calendário vacinal incompleto, como é que a gente vai fazer para adequar a vacinação desse paciente. Então, a gente vai ter que lembrar do PNI, saber quais ela tomou e quais que estão faltando. Então, vamos lá. Então, o paciente que tem uma condição normal, ele nasceu, ele vai ter que receber o quê? Dose única de BCG e a primeira dose da hepatite B, tá? Além disso, ele vai ter que receber, em relação à polio inativada, que é a VIP, com 2, 4 e 6 meses. O reforço a gente vai fazer com 15 meses, certo? Em relação à pentavalente, primeira dose vai ser aos 2, 4 e 6 meses, a gente vai fazer um reforço da pentavalente aqui, olha, com 15 meses, mas porém vai ser só a tríplice, não vai ser a pentavalente, a tétano, difteria e coqueluche, também reforço com 4 a 6 anos, certo? Em relação a pneumo 10 valente, 2 e 4 meses e reforço com 12 meses. Rotavírus é importante você saber, gente, 2 e 4 apenas, porém tem as doses, idades mínimas e máximas para a primeira e segunda dose. Vamos lá. Bebezinho que vai tomar a primeira dose, ele tem que ter no mínimo 1 mês e 15 dias e máximo 3 meses e 15 dias. Segunda dose, idade mínima de 3 meses e 15 dias, 7 meses e 29 dias. Então, acima de 8 meses a gente não vai utilizar o rotavírus. Esse dado é muito importante de vocês memorizarem. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Meningo C é utilizado aos 3 meses, aos 5 meses e reforço aos 12 meses. Tá? Febre amarela a gente já falou que agora a gente já começa aos 9 e aos 4 anos de idade. Tríplice viral, primeira dose vai ser aos 12 meses e o reforço vai ser com a tetra, que já inclui a varicela, aos 15 meses e também reforço aos 4 a 6 anos apenas com a varicela aqui embaixo. E por fim, a hepatite a gente vai utilizar a dose única aos 15 meses. Dado importante do HPV, vamos deixar a tela limpinha para vocês verem, vamos lá. 2 doses de HPV, a menina 9 aos 14, menino 11 aos 14. Se a criança morar com um adulto que tem HIV/AIDS, submetido a transplante de órgãos, medula óssea ou oncológico, aí já passa para 3 doses, 0, 1 a 2 meses e 6 meses de idade, 6 meses depois da vacina. É dessa forma que a gente vai vacinar esses pacientes. Nessa questão da revalida da UFMT de 2014, foi cobrado o Plano Nacional de Imunização e ele perguntou de 2 novas vacinas, que é o HPV e a tetraviral. Então, ele quer saber qual que é a composição da tetraviral. É bem indireta essa questão. Então, vamos lá. Sarampo, rubéola, hepatite e febre amarela, a gente sabe que não é. Cachumba, rubéola, sarampo e varicela, sim, tetraviral, são essas as vacinas que nós utilizamos. Cachumba, rubéola, sarampo e hepatite, também não. Cachumba, febre amarela não, hepatite não e varicela sim, então alternativa B é a nossa escolhida. Vamos falar um pouquinho, eu vou deixar aqui o DNPM, tá? Então, é importante vocês lembrarem com esse quadro aqui, quais são os marcos mais importantes, eu vou deixar aqui para vocês verem, porque são os marcos mais importantes que a gente observa no bebê até os 15 meses de idade, os marcos motores. O que é importante a gente saber? Que o desenvolvimento neuropsicomotor, ele é adquirido de forma céfalo-caudal, então, geralmente, a criança consegue a sustentação do pescoço, depois do tronco e depois dos membros inferiores, então, ele é céfalo-caudal.
tá? Então, é dessa forma que a criança vai evoluir no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Geralmente, com 2 meses, ele já tem um controle adequado do tronco, ele consegue sentar em tripé em torno dos 6 para os 7 meses de idade, engatinha aos 9, ele já consegue ficar de pé aos 11 e andar com a ajuda de um adulto aos 11 meses, e por fim, ele anda sozinho e com tranquilidade por volta dos 15 meses de idade. Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor fino, existem alguns marcos mais importantes. Vocês vão ler com calma todos eles, mas os marcos mais importantes são esses dos 6 meses de idade, quando a criança já consegue transferir objetos de uma mão para outra. Isso é muito cobrado nas provas, por isso que é importante vocês memorizarem. Antes disso, a gente tem que o bebezinho já consegue trazer a mão para a linha média. Geralmente, o bebê pequeno, ele põe as mãozinhas do lado do corpo, com 3 meses ele já consegue trazer as mãos para a linha média. Com 4 meses ele já consegue atingir os objetos e trazer para a boca, tá? Além disso, com 7 meses ele consegue pegar os objetos com o polegar e mais 3 dedos, né? Então ele já está conseguindo segurar os objetos. Depois ele já bate um objeto no outro aos 8 meses de idade. Entre 8 e 9 também é muito importante movimento de pinça, isso também é muito cobrado, tá? Então esse dos 6 meses e dos 8 e 9 meses também é muito cobrado. E por fim, 12 meses ele já consegue virar as páginas de um livro. Essas são as dicas que a gente dá para vocês memorizarem para a prova. Aqui eu vou deixar um bônus para vocês das principais classificações que a gente utiliza no recém-nascido, que já foi cobrada nessa prova, por isso que eu trouxe para vocês. E vocês vão ler com calma, eu vou falar no geral, mas vocês vão ler com calma daqui a pouquinho. Então vamos lá. O pré-termo, a gente vai ter que dividir em extremo, muito pré-termo, moderado ou tardio, de acordo com a idade gestacional. Então abaixo de 36 semanas e 6 dias nós já consideramos prematuridade. Termo é de 37 a 41 semanas e 6 dias, também pode ser precoce, completo ou tardio, vai depender da faixa etária. E pós-termo, acima de 42 semanas, é assim que a gente vai classificar. Em relação ao peso do nascimento, então a gente pode classificar o bebê também, não só em relação à idade gestacional, mas o peso absoluto que ele teve ao nascimento. Vamos lá. Extremo ou baixo peso, menor do que 1.000 gramas. Muito baixo peso, 1.499 até 1.000 gramas. Baixo peso abaixo de 2.500 até 2.500 e macrossômico acima de 4 quilos. É assim que a gente vai considerar, tá? Outro dado importante é aquele bebê que é pequeno para a idade gestacional. Então, a gente vai ter um gráfico de percentil e avaliar aqui para aquela idade gestacional se aquele paciente se enquadra na normalidade ou não. Vamos pôr aqui na tela cheia, vamos lá. Pequeno para a idade gestacional, aquele bebê que fica menor do que o percentil 10 para a idade gestacional. O adequado é aquele bebê que fica entre o 10 e o 90 do percentil. E o grande fica acima do 90. São essas as informações que eu tinha para passar para vocês em relação à classificação do recém-nascido. Gostaria de agradecer